Bem-vindos. Começamos com mais um vídeo deste canal MedHelper, onde vamos abordar hoje sobre esses dois conceitos muito importantes e muito recorrentes em la clínica médica e tanto dentro do caráter semiológico, que será o dolor e a fiebre. E são basicamente dois sintomas que estão presentes na maioria dos sintomas que os pacientes referem quando chegam justamente com um motivo de consulta para nós outros. Aí, primeiro, com o dolor. O dolor, primeiro, por definição, seria uma sensação sensorial desagradável frente a um estímulo tisular ou dano potencial. Ou seja, basicamente vamos ter uma resposta frente a algum tipo de agressão frente a nossos tecidos mais externos, principalmente, que é o mais comum, que seria a pele, o tecido subcutâneo, os músculos, e hasta mesmo um pouco mais profundos, como tendões ou ossos, que já seriam mais referentes a traumatismos. Mas pelo resultado é sempre o mesmo, que será este mesmo processo estereotipado, que seria o dolor. Estereotipado porque é que sempre vai se referir a um mesmo mecanismo, tanto de sensação quanto de direção na via do dolor, como já vou mostrar agora. E alguns pontos que merecem, todavia, também ser destacados é este conceito, que o dolor é um síntoma, ou seja, vai obedecer a um caráter subjetivo, assim como mostrei em el vídeo da história clínica. Temos que ter muito cuidado, também cautela, quando vamos fazer uma análise frente ao dolor, por conta das variações naturais que os pacientes nos referem acerca destes sintomas. Então, teremos que ser bem, ou tentar o máximo ser preciso ao quanto realmente estão sentindo dor e qual for sua origem. Esse é o motivo de consulta, obviamente, mais frequente na clínica médica, que basicamente todos os transtornos que levam a pessoa a procurar um médico, um profissional de saúde, vão envolver algum tipo de dor ou moléstia. E também, justamente, constitui um mecanismo de alarma biológica, isso principalmente para os transtornos internos, como, por exemplo, a afetação dos órgãos internos, quando justamente sentimos um dolor referido a estes órgãos, já nos indica um sinal de perigo, e também devemos actuar para frenar o que seria a noxa ou a causa disto tudo. Alguns conceitos também que estão associados com dor são estes três, que são basicamente, primeiro, a hiperalgesia, que é basicamente como está cá, uma exageração da resposta dolorosa frente a um estímulo nocivo. E por que há essa exageração? É basicamente, temos, como se recuerda nas classes de fisiologia, um limiar nas neuronas para que sejam excitáveis. Isto passa el mesmo com as neuronas do dolor. Linearam tudo que seria a parte externa, a pele, tecido subcutâneo, músculos e também as vísceras. Tem um limiar normal frente a que traduzem com um potencial de ação. Este limiar agora vai ser mais próximo do limiar de resposta, ou seja, vai ser mais fácil para essas neuronas dispararem por conta de alguns câmbios fisiopatológicos. Primeiro e mais comum seriam as inflamações, como basicamente tá, uma queimadura, um pós-quirúrgico, que seria um trauma induzido, e por exemplo, a artrite reumatoide. Tudo isso obedece a um mecanismo inflamatório que vai facilitar com que essas neurônias consigam disparar potenciais de ação, isso seja percebido por ele cérebro como dor. E basicamente por uma liberação mais anônima de potássios, glutamato e substância P, que são substâncias muito relacionadas frente a tudo isso. E assim porque o potencial de membrana de repouso seja menor para que dispare. Então, basicamente, isso seria a fisiopatologia deste conceito. Um pouco mais algo rosso, por assim dizer, um pouco mais difícil de compreender, seria a resposta dolorosa desproporcionada, que seria a hiperpatia. É basicamente um dolor que não é percebido diretamente por el paciente, só quando passa por estímulos repetitivos. Ou seja, eu tenho um estímulo que naturalmente provocaria dor, de maneira aislada, isto não está provocando dolor em um paciente, mas pelo se for de maneira repetida e ao longo do tempo, vai aparecer uma dor, um dolor desproporcionado, intenso e de maneira brusca, com a máxima intensidade possível. Isso é basicamente mais encontrado em lesão de nervos periféricos, mas mesmo assim, todavia, é mais difícil de ocorrer. É um síntoma mais aislado que podemos encontrar em alguns pacientes. Depois temos a alodínia. A alodínia seria uma percepção dolorosa frente a estímulos que não deveriam produzir dor. Basicamente, é o mesmo do que seria coçar da pele, encostar um objeto ou mesmo uma sábana de uma coberta sobre um paciente. Então, são estímulos que, basicamente, tanto de quanto seres não sentiriam dor de maneira nenhuma, mas pelo el linear para o dolor está tão próximo de los disparos, de los potenciais de ação, ou seja, estão muito, muito próximo, tão cercano,
que basicamente leva a que sensações que não deveriam dar dolor provoquem este síntoma. Isto é muito típico na migrânia, quando basicamente se os pacientes que referem a uma migrânia com mais frequência, ou seja, que tenha mais intenso esse dolor de cabeça, hasta mesmo encostar a parte posterior da cabeça sobre o travesseiro, como chamamos, já lhe provoca dolor. Neuralgia pós-herpética seria basicamente pós uma infecção de herpes zoster, a piel que estava justamente coberta por as vesículas típicas dessa enfermedade, também que era muito sensível ao mínimo toque também já desperta dolor. E também muito típico nos pacientes diabéticos, quando tem infectação nerviosa da neuropatia diabética. O dolor, como todo processo fisiológico no corpo, vai ter uma base para decorrer. Então, primeiro, se recordando das classes de anatomia, o dolor sigue uma via. E esta via tem toda uma série de passos que seguem para transmitir esse potencial de ação ou estímulo elétrico até chegar em el cérebro. Primeiro, temos a recepção, que seria basicamente os receptores, que seriam as estruturas que estão no extremo das terminais nerviosas, que estão sobre essas superfícies externas do corpo. E são chamados de nociceptores. Sempre que mirarem este prefixo noni, se refere a dolor. E temos vários tipos de nociceptores que captam dolor, principalmente os mecânicos, térmicos e químicos. Cada um, como já está em seu nome, dependendo da modalidade do estímulo, vai transmitir dolor acerca disto. Como, por exemplo, o mecânico, que seriam as compressões, onde vamos ter receptores, como, por exemplo, de Merkel, Pacini também, que vão justamente captar essa pressão e, quando chega em um certo limiar, transmitem como dolor. Os estímulos térmicos, como os receptores de Ruffin e Krause, que seriam respectivamente para calor e frio, quando promovem as queimaduras típicas de cada um, e os químicos, como por exemplo agentes irritantes que se assentam sobre a pele ou as mucosas e também promovem daí solar que estimula os receptores. Outros receptores que também vocês podem encontrar nas bibliografias são receptores chamados de polimodais. Por quê? Porque vão atender a mais de uma dessas modalidades, ou seja, podem ser estimulados tanto por mecânicos quanto por térmicos, por exemplo. Um típico disso seria o de Ruffini, que também é estimulado tanto por estímulo térmico quanto mecânico. Depois de captado justamente esses estímulos, vamos ter que se convertem por um processo chamado de transmissão ou transmissão para um impulso elétrico. E aí vai seguir o recorrido da via. Vamos ter dois tipos de fibras para isso, que seriam as fibras A delta ou também A alfa, que vão variar segundo o diâmetro da fibra e, respectivamente, a velocidade a qual transmitem o impulso elétrico. Então, as fibras A ou alfa vão ser responsáveis justamente de dolor rápido, bem localizado, típico das enfermidades que afetam justamente sobre as estruturas externas, as somáticas. E as fibras C, típico do que seriam os dolores de los órgãos internos, esse dolor mais lento, mais difuso e mais queimante ou urente. Mas, pero, ambas vão ingressar nas raízes posteriores das asas dorsais da médula espinal. E aí vamos ter o que seriam as vias ascendentes. Chegarem na médula, vai passar por um processo justamente de assento sobre a substância gris em uma das placas ou lâminas de Hexer e promover um processo de decusação, ou seja, cruzar hacia o outro lado da médula para então formar uma dessas vias ascendentes, das quais as mais famosas são as vias espinotalâmicas laterais e também as anteriores. Cada uma vai transmitir uma das modalidades do dolor, como por exemplo, a lateral vai transmitir o dolor muito envolvido que seria junto com a temperatura. E, em espiritalâmico anterior, mais me chama atenção, seria a pressão, que sigue um transcurso separado das demais, mas pelo também pode transmitir-se como um pulso doloroso. E ambas vão ingressar justamente por el tronco del septo hasta chegar em el tálamo, onde vão variar justamente os assentos sinápticos onde vão se instalar, que já vou mostrar na imagem para que melhor agora. E tudo isso chega na corteza sensorial, somatosensorial, que seria justamente a localização das partes do corpo, que seria a famosa homúnculo de Hexel, a distribuição das partes do corpo sobre justamente as neuronas da corteza cerebral, mais precisamente da área de Brodmann 3-2-1, a famosa, onde temos a distribuição justamente das partes do corpo sobre as neuronas da corteza. E assim conseguimos localizar o dolor. O sistema límbico vai ter muito com o nosso componente afetivo, como justamente reagimos frente ao dolor. E a corteza pré-frontal, que seria a cognição, ou seja, nossa capacidade para ter com isso de evitar o dano causado por uma anoxia. Acá, a imagem mostra bem isso.
desde o que seria os gânglios da asta dorsal, a passar pelo próprio processo de decusação e ascender justamente acá, por esta, justamente por el espessor do tronco do encéfalo, mais do que seria a parte interna, onde está destacado com um color rosa um pouco mais claro, ou melhor, mais forte também, onde justamente tanto a via espinotalâmico lateral vai se dividir em duas partes. Isso já seriam denominações mais recentes, que seriam as vias neo-espinotalâmica e paleo-espinotalâmica. La neo va a quedar mucho con el dolor rápido y la palio con el dolor lento. Mas pero justamente acá, onde está destacado com cor mais amarronada, que seria justamente acá, no núcleo talâmico lateral, que seria em realidade dentro postero lateral, como já se aprenderam, que justamente de ahí se direciona hasta la corteza parietal, nas áreas 3, 2, 1 de Brodmann. E depois a parte medial seria mais para a via paleoespinotalâmica, como está acá, núcleo talâmico medial. O dolor visceral, ele não vai ascender hasta a corteza cerebral. Vai se sentar muito no que seria a substância reticular, que seria no tronco do encéfalo, os núcleos intralaminares e também a hipotálamo. E certas áreas do encéfalo também. Então, seria o recorrido desta via. E esta via, como também outras também, da parte nerviosa, vão ter sua regulação. Porque se não tivesse essa regulação do dolor, a própria sensação seria muito mais exagerada, muito parecida com o que seria na hiperalgesia, mas pelo que seria normalmente, se não tivesse uma espécie de freno. Este freno está justamente dentro do que seriam os sistemas moduladores descendentes, ou seja, desde o tronco do encéfalo agora hasta a médula espinhal, hasta as astas posteriores, onde está justamente as lâminas responsáveis pela captação e transmissão do dolor, que seria a substância gris periequilital, que seria basicamente acá, nessa altura do bulbo raquídeo da poeira, temos o quarto ventrículo. Esta substância gris está alrededor do quarto ventrículo, vai atuar frente a isso. E também que seriam os núcleos del rato, que estariam um pouco mais laterais, frente à substância gris periequilital, e sistemas de neuronas pela própria formação reticular, serotoninérgicos e noradrenérgicos, que basicamente vão se direcionar hasta as lâminas de responsáveis e vão inibir-las, ou seja, diminuir justamente a resposta frente ao dolor. E isto vai ser aproveitado justamente por a farmacologia para poder intensificar mais estes sistemas, ou seja, permitir que sejam mais atuantes. Isso é uma base para estes tipos de fármacos, que seriam os opioides, como tramadol, codeína, fentanil, morfina, os antidepressivos, principalmente os tricíclicos, e também as estimulações elétricas, que quando justamente nos pacientes com dolores crônicos que não respondem nos fármacos, podemos fazer terapias que envolvam uma estimulação elétrica dessas estruturas e que se respondem a isso. Agora vamos para a classificação do dolor, a primeira, por assim dizer, que seria justamente o dolor somático, que está justamente direcionado frente às estruturas somáticas do corpo, como está destacado acá na imagem, e que vai ter a predominância das fibras A delta e um pouco de fibras A alfa, que são mielinizadas. Isso é uma importância também de saber que fibras mielinizadas transmitem melhor impulsos elétricos, ou seja, transmitem melhor o dolor. E as amielínicas fazem esse processo de maneira mais lenta. E as principais características desse tipo de dolor são com um dolor agudo, ou seja, que é direcionado frente a processos que se instauram rapidamente, ou também respondem frente a processos de traumatismos e processos inflamatórios, que seriam os mecanismos generadores deste dolor. É pulsante, ou seja, é bem localizado, se sente como na ponta de uma lança ou um pinchaço sobre a pele. Tem um começo e finalização rápidos, ou seja, enquanto a noxa atuar, esse dolor segue, mas ao ser retirado, se finaliza rapidamente. Justamente é preciso, bem localizado e aumenta também com a mobilização. Isso é muito típico das artropatias, as enfermidades que afetam as articulações, como a artrite reumatoide, por exemplo. E justamente dentro dos mecanismos generadores, además do pinchaço, aí temos as fraturas, que seriam um pouco mais intensas, que já seriam um rompimento da estrutura, e as enfermidades inflamatórias, como está com artrites, miosites e a queimadura solar, já seria uma inflamação cerca da pele. Depois, nos direcionamos ao que seria dolor visceral. Este já é um pouco mais também engorroso de ser explicado, porque já tem umas características próprias que ele, praticamente, ele define, como, por exemplo, as fibras amielínicas, que basicamente transmitem esse dolor de maneira mais lenta, e por isso que esse dolor, como característica, vai ser mais urente e vago. Vago também obedece muito ao que seria a embriologia. Vago seria um tipo de definição onde não conseguimos localizar bem esse dolor. Por isso que quando encontrar as biografias,
mas mal localizado. ¿Por quê? Porque é um dolor muito referido à linha média. E basicamente é porque as vísceras em si não doem. Basicamente, as vísceras não são inervadas muito nas suas capas internas, mas mais nas suas capas externas. Então, quando temos justamente uma afectação de uma víscera interna, tanto ECA quanto sólida, como, por exemplo, uma hepatite, é muito referido que doer cerca do hipocôndrio direito, que seria uma área das divisões do abdômen que está cercada na parte superior direita. Mas, pero, o dolor do hígado, que seria característico da hepatite, é muito vago no início. Então, se refere muito à linha abdominal. E depois, quando chega a la cápsula, que ali sim, a cápsula que cubre o hígado, se duele e duele bem localizado. Aí tem a característica semiológica de doler justamente nesse setor. Porque justamente por conta da embriologia, quando temos a derivação da cresta neural e do tubo neural, onde justamente as neuronas vão ter sua origem e seu direcionamento frente às vísceras que estão também se formando, esse dolor que é muito referido à linha média, que seria uma origem comum das vísceras abdominais e também, de certa forma, das torácicas. Então, esse dolor acaba convergindo diretamente neste ponto. E por isso que é justamente porque justamente até posteriormente, depois do nascimento e hasta a idade adulta, isso segue se referindo em um início à linha média. E depois, agora, justamente por conta da migração dos órgãos e também suas inervações diferenciais ou próprias, aí sim, quando chegamos justamente a uma parte mais superficial de sua estrutura, acaba justamente se referindo a uma localização mais exata do abdômen ou da cavidade torácica. Outro conceito também, que é o dolor visceral, responde, que será o dolor referido. O dolor referido já seria basicamente onde doer em um ponto onde está lejano da víscera. Um exemplo muito clássico disto é a apendicite inicial, porque o apêndice está localizado em uma área do abdômen chamada justamente de fossa ilíaca esquerda. La fossa ilíaca izquierda no está el apéndice quando tem sua inflamação inicial, vai doler justamente por uma migração, um dolor referido acerca do que seria o epigastrio, que já seria a região superior central. E à medida justamente que essa inflamação se expande e chega até a cobertura do peritônio que cobre o apêndice, acaba justamente ficando bem localizada a nível da fossa ilíaca esquerda. Por isso seria um dolor referido. E que também obedece a outro processo também chamado de migração do dolor. Migração do dolor, e que também está no mesmo exemplo de apendicite inicial, que tinha um dolor referido a nível do epigastro e que vai migrando hacia a fossa ilíaca esquerda. Outro dolor que obedece a essa característica é muito a migração e uma obstrução dos ureteres, onde basicamente doer também a nível do que seria a poderia doer a nível dos hipocôndrios ou a nível dos flancos, mas é um dolor que vai migrando hacia o que seria a zona inguinal, tanto nos homens quanto nas mulheres, mas especificamente nos homens, nos testículos e nas mulheres os lábios maiores, porque é um dolor que migra conforme a noxa se desplaça. E depois também uma característica final é que também está muito referido aos sintomas vegetativos, típicos do sistema autonômico, que seriam a sudorese, palidez, náuseas e algumas manifestações emocionais também. Então, temos muitos exemplos desse tipo de dor visceral, principalmente a nível do abdômen, quando temos os cólicos, as isquemias e as inflamações das vísceras. Tudo isso também são os mecanismos generadores. Na distensão. Distensão seria basicamente quando na víscera, como por exemplo, pensamos em uma distensão abdominal, onde basicamente temos um processo que distende, por exemplo, as asas intestinais, isto comprime suas capas internas e leva a um processo também de isquemia relativa ou hiperfusão, que acaba justamente promovendo o dolor por conta do ambiente mais ácido agora, por exemplo, a acidose láctea. E também os obstrutivos. Isso também pode ser, por exemplo, a nível do abdômen, nós temos algo que obstrui, por exemplo, a via intestinal, e justamente por ser uma víscera hueca, que tem uma capa muscular, intenta lutar contra isso no início para desplazar esta noxa, o agente obstrutivo. E isso doele justamente no movimento de contração. Hasta justamente quando para de doer, quando para de doer, já é um sinal de fadiga muscular. Ou seja, que o agente obstrutivo venceu o mecanismo de defesa, que seriam as contrações intestinais.
E isso agrava mais todavia o quadro. As isquemias, como por exemplo a mesentérica, que é muito fácil de entender, já que as artérias mesentéricas superiores e as inferiores são responsáveis pela inervação, por exemplo, das áreas intestinais, e quando tem um processo de hipoperfusão, como um choque, ou também um estado de obstrução, como uma cardioembolia, onde temos um êmbolo, por exemplo, que sai dando cavidade do coração, sem importar como se generou, e se enclava justamente nessas artérias e obstrui o seu fluxo, perdão. E justamente promove também um estado de acidose láctea, tudo que acaba justamente promovendo dor. E inflamação seriam os mais comuns, como a hepatite, uma pancreatite, uma gastrite, que também pode generar este dolor. Aí chegamos em outro que seria o dolor neuropático. Acá o mecanismo cambia um pouco, porque tudo se involucrava hasta agora, o que seria uma espécie de mecanismo generador sobre os receptores e pela superfície interna ou externa dos tecidos diana, por assim dizer. Agora, digamos, um dolor que seria próprio da via nerviosa ou do sistema nervioso. Então, chegamos a ter um dano a nível das estruturas nerviosas, como por exemplo, o tronco do encéfalo, o tálamo, ou pelas vias periféricas. Então, veja, a legião vai assentar sobre as estruturas nerviosas, tanto somas como, por exemplo, quanto ações. E vai ter também suas características próprias disto. Primeiro, é um dolor urente, ou como descargas elétricas. Urente que seria queimante. Descargas elétricas é porque o paciente sente um dor muito intenso, de maneira espontânea e brusca. Isso, quando tem essas três características, se chama de paroxística. É um dolor que começa sem aviso, é um dolor fuerte, e justamente é que segue depois de um tempo, mas pode justamente quedar por muito tempo assim, numa crise. As parestesias, que seria um último, que seria uma sensação de hormigueio, por assim dizer. A arritmia também, característica desse dolor, e também que pode apresentar um déficit de outros tipos de sensibilidade por conta disso, como, por exemplo, motoras também. E justamente a estrutura nerviosa se ativa de forma espontânea e não requer a participação de um estímulo externo, ou seja, não há um mecanismo generador por fora das vias nerviosas que está levando a isto. É um ganho direto em la via. Temos vários exemplos bem típicos disso, a neuralgia pós-herpética, como já bem nombrado, neuropatia diabética, uma radiculopatia, que seria uma compressão das raízes nerviosas, o dolor fantasma, que é muito típico das amputações, ou hasta mesmo de traumatismos que arrancam os membros, por assim dizer, onde basicamente o paciente refere um dolor ou que está sentindo o membro que já não tem mais. Isso é basicamente um intento do cérebro de estimular um membro que já não existe mais. Muito típico, por exemplo, pacientes diabéticos. Eles já estavam passando, portanto, uma neuropatia vascular diabética. É um membro que é da gangrenoso, se perde, mas também se dano nas vias nerviosas. Se hace um processo de evaluação para ver se vale ou não vale a pena tentar um tratamento farmacológico ou com outros métodos, mas quando o membro já está comprometido, principalmente por a vasculatura, se opta por sacar o membro já por uma não possibilidade de recuperação. E o paciente muitas vezes pode referir este dolor. Pode referir o dolor, ou também pode bastante referir que sente o membro. Justamente porque faz um intento, ele não é totalmente compreendido pelo cérebro, estimular justamente essa parte lesionada, e que acaba justamente promovendo justamente esse sentido, estou sentindo o membro, ou algo do tipo. E heterogênica quando, durante um procedimento médico, como por exemplo, acaba se lesionando, por exemplo, na via nerviosa, como por exemplo, na função lumbar. Se for mal localizada na área onde se tem que insertar a agulha, ou mesmo da forma como se vai desplazando até chegar no canal medular, justamente acaba se promovendo na lesão, ou na via ou no nervo que sai da medula espinhal e promovendo esse tipo de dor. Ou, por exemplo, um muito comum que seria um equívoco durante um procedimento chamado toracocentese, onde insertamos uma agulha em um espaço intercostal, onde justamente na parte superior vai pulsar o que seria o paquete vascular nervioso. Então, durante esse procedimento pode ser pinchar esse nervo intercostal e promover o dolor no paciente. Esses seriam os tipos de dolores que temos. Aí tivemos o que seria agora a semiologia, a parte mais interessante, de como evaluamos um paciente com dolor inicialmente. Aí vai ter uma técnica muito famosa, muito utilizada, que é a Alicia. Aqui vamos ver agora cada um desses itens e a maneira como pensar e chegar a uma conclusão acerca do sintoma do paciente. Então, por isso que uma mnemotécnica é tão interessante. Devemos sistematizar de maneira como vamos tomar a anamnese do dolor. E a sistematização serve basicamente para não perdermos
o que seriam os pontos-clave que temos que sempre perguntar aos pacientes. Então, começamos primeiro com o A de Alicia, ou alícias, que seria basicamente os antecedentes, quando então definimos o rango de tempo onde o paciente está referindo e sente dor. Isso vai ser dividido de maneira aguda e crônica. Agudo para os recentes e crônico para aqueles mais lejanos. E justamente cada um desses tipos de dor, agudo e crônico, me leva a certas causas, ou seja, patologias que eu posso pensar que o paciente está padecendo. E justamente, outro aspecto importante é basicamente será a velocidade de instalação desse dolor. Então, dolores de instalação súbita sugerem mecanismos vasculares, como, por exemplo, ou traumatismos diretos sobre uma determinada área do corpo, como, por exemplo, uma rotura de vísceras, por exemplo, como está cá. E quanto mais seja a velocidade de instalação, mais, digamos assim, preocupados seremos que ser, porque se for algo grave, vai responder de maneira muito direta uma descompensação do paciente. Aí já. Então, muitas perguntas podemos fazer ao paciente, como, por exemplo, quando começou esse dolor, o que estava sendo, esse dolor se cambiou de frequência ou intensidade, se já havia sentido isso antes, ou seja, o paciente já tinha um certo antecedente de já ter referido esse dolor antes, procurado um auxílio médico anteriormente. Então, o antecedente é muito importante para o contexto. E tem outras coisas também que se encaixariam, de certa forma, no antecedente, mas separamos em outras partes da lição. Aí vamos para o que seria a localização, que é estabelecer o órgano ou que parte do corpo está sendo afetada por uma noxa. Por exemplo, o dolor visceral tem, por lo comum, como já temos falado, os limites imprecisos. Então, por isso que muitas vezes no dolor abdominal, o paciente refere como, ou coloca a mão e diz que está sentindo todo o dolor. Aí temos que fazer perguntas um pouco mais direcionadas, por exemplo, de como começou, se isso cambiou de intensidade, e alguns sintomas mais que temos que perguntar para poder justamente contextualizar este dolor. Como, por exemplo, um dolor isquêmico mesentérico, que seria basicamente um dolor a nível de toda a língua. Então, é muito difícil chegar a um diagnóstico direto por conta disso. Mas outros já têm um dolor mais localizado, como, por exemplo, as epigastralgias, os dolores de epigastro. E o paciente refere justamente o que seria vulgarmente na boca do estômago, por assim dizer, aí já planteamos o que o paciente pode estar sentindo. Aí, justamente, planteamos tudo isso dentro do contexto do resto das informações que vão contextualizar este evento. E a nível do que seria a localização, é muito importante termos bem a topografia, principalmente das principais cavidades, como a torácica e a abdominopélvica. Porque dentro dessa topografia temos divisões que nos orientam a como pensar nas causas possíveis dentro do órgano ou da referência que o paciente está nos dando. Aí vamos para a irradiação, que seria basicamente a expansão desse dolor, por assim dizer, de uma maneira mais vulgar. Porque esse dolor, por exemplo, é muito tipo é dolor que se usa como exemplo do infarto. O infarto de Weyl, inicialmente um dolor retroesternal, mas pelo que vai ascendendo hasta o que seria da parte esquerda do peito, da mandíbula e do membro superior esquerdo. Isso seria uma irradiação do dolor, por estruturas que compartem uma origem comum na médula espinal. Vamos pegar a pele que cobre a parte esquerda do membro superior, a pele que cobre a mandíbula e a parte esquerda do peito, vão justamente se assentar nas mesmas áreas da médula espinal, onde está doendo justamente a hora que seria o dolor isquêmico do coração, do próprio órgão. Tudo isso converge a um certo ponto. É um ponto em comum e o cérebro entende que essas estruturas todas estão doendo juntas. Mas, pelo no caso do infarto, o único órgão afetado é o coração. Mas só por um certo compartimento ou compartilização das neuronas acaba justamente por uma conta desse equívoco na corteza cerebral. Aí vamos por el caráter, que seria basicamente da maneira como o paciente nos descreve o dolor. Como, por exemplo, o dolor do infarto muitas vezes não é descrito como um dolor, mas é descrito como uma pressão ou uma angústia a nível da região retroesternal. Ou como, por exemplo, um dolor de uma pancreatite, que o paciente nos refere como se tivesse uma lança atravessando o seu corpo, é tão asfixiante. É dolor cólico, que é muito conhecido, porque é um dolor que vai e volta, vai e volta.
À medida justamente que o órgão se distende ou se contrai. Aí temos o dolor pulsante, que seria aquele do somático bem localizado, del choque elétrico, como por exemplo, del dolor neuropático. Cada um tem sua característica própria. E já também nos ajuda a nos pensar uma causa. Mas, pelo todavia, não é uma característica que devemos também levar tão a sério para não nos confundir justamente com o que o paciente realmente pode ter. Então, justamente recorremos ao que seria esta informação, mas também sempre contextualizando com tudo. Intensidade é o que seria mais subjetivo dentro da doença, que é como também eu já tinha lembrado em vídeo da história clínica. É muito relativo à maneira como os pacientes descrevem a intensidade do dor. Temos várias ferramentas para isso, como seria uma escala de dor da OMS, que vai de 1 a 10, as famosas tablas com stickers para pacientes pediátricos, onde teremos uma cara sorridente, outra mais ou menos, assim, querendo sorrir, mas não conseguir, e uma com uma cara triste. Então, seja, é bem difícil realmente sabermos o quanto realmente está dormindo. Ou perguntando ao paciente, por exemplo, se é suportável ou insuportável. Pero a maioria vai responder insuportável para ser atendido o mais rápido possível. E depois, algo que é bem interessante também, que são os atenuantes e agravantes do dor, que seriam basicamente certas situações onde podemos empeorar ou diminuir um dolor. Como, por exemplo, uma espécie de exemplo do que seria um dolor atenuante, que seria basicamente o repouso. Muitos dolores se acalmam quando o paciente está em repouso, respirando mais tranquilo, e outros quando justamente adota outra posição, como por exemplo seria um dolor da posição maometana, ou a posição genopectoral, que seria para diminuir o dolor da pancreatite aguda, ou de um cólico hepático, quando se diz que se coloca em decúbito ventral, ou seja, da pança para baixo. E agravantes é toda a situação que vai empeorar o dolor, como o estresse. Podemos pensar também nas posições também, para empeorar certos dolores. Uma pergunta que vai agravar mais o dor é o tempo que o paciente queda sem tratamento. Este sim seria, por assim dizer, o pior. Aí, pelos signos e sintomas acompanhantes, é o que vai realmente ser um dado mais valioso para nós outros para contextualizarmos. Porque eu posso, por exemplo, ver um paciente com dor abdominal, mas pelo só um dolor. Não tem nem náuseas, não tem vômitos, diarreia, nada que vai me dar mais referências. Vai ser um pouco mais difícil de chegar a um diagnóstico. Agora, se eu tiver um paciente com dor abdominal, náuseas, febre e vômitos, eu penso na gastroenterite, penso em tipo de intoxicação que o paciente pode estar passando. É mais direcionado no seu pensamento clínico até chegar a um diagnóstico. Aí chegamos um pouco no que seria um dado clínico, que seria o tratamento da dor. Acá tenemos uma escalera energética da OMS, que basicamente vai sistematizar a maneira como se trata o dolor. Então, primeiro sempre se trata com o que seriam os anti-inflamatórios simples, ou mesmo fármacos que atuam na inflamação, justamente como o paracetamol, os AINES, que é basicamente justamente para essas causas mais leves ou mais cotidianas, como por exemplo um dolor de cabeça. Aí, subindo a escalera, quando temos bastante ele falho dos mecanismos dos fármacos anti-inflamatórios, podemos passar para os anti-inflamatórios, mas os coadjuvantes, ou optar por o que seriam os opioides débeis. Os anti-inflamatórios, basicamente, obedecem o que seria o mecanismo de ação de bloqueio de uma enzima chamada ciclooxigenase, vamos lá, 1 e lá 2. Ambas atuam na posição de prostaglandinas e justamente sensibilizam as neuronas a justamente promover seus impulsos elétricos, que alimentam o dolor. Esses fármacos vão inibir a produção justamente de prostaglandinas, basicamente falando. Os coadjuvantes são basicamente agora fármacos que vão atuar sobre a via de transmissão, como por exemplo os anticonvulsionantes, nos famosos como a gabapentina, pregabalina, topiramato, vão atuar agora sobre canais iônicos, principalmente os de sódio e os de cálcio. Os de sódio seriam basicamente aqueles que vão também atuar também conduzindo o dolor ao longo da vida, são os famosos potenciais de ação mediados pelos canais rápidos de sódio, e bloqueando seus canais, diminui o tumulto que seria a intensidade do dolor, a sua condução. E também a nível do que seriam as terminais nerviosas, o que seriam os canais de cálcio, que basicamente estão na fenda pré-sináptica. Temos a fenda sináptica, das neuronas pré-sinápticas e pós-sinápticas. As pré têm os canais de cálcio, que podem, dependentes de voltar. Se inibe isso, como por exemplo com a gabapentina, não vai ter o estímulo inicial para desencadenar a dor, e também diminui sua intensidade. E depois teremos outros mais
e ondas fuertes, que seriam os opioides. Aí são divididos em opioides débeis e potentes. Os débeis seriam basicamente codeína e tramadol, onde basicamente vão obedecer o que seria os receptores kappa e também os receptores Mi. Todos são letras gregas. Kappa seria uma letra K, por exemplo, e Mi seria a letra M, alfabeto grego. Cada um vai atuar de maneira mais forte ou não. Os tramadores de codeína são débeis, são um pouco menos intensos, comparado com os opioides potentes, como seria a morfina, por exemplo, e a fentanilo. E vão atuar também justamente, basicamente, atuando uma espécie de hiperpolarização pela saída do potássio em las neuronas postsinápticas, e em Mislapre, justamente por inibição do que seria dos canais de cálcio dependente de voltar. Então, de dolor seria isto. Aí vamos para o dentro da hora desta classe, que seria a fiebre. A fiebre, primeiro ponto, antes da definição, sempre pensamos em la fiebre como uma enfermidade. Vulgarmente, claro. A maioria das pessoas pensa dessa maneira. Mas é um processo fisiológico de proteção frente a uma noxa. Ou seja, o organismo se entera que tem algo tentando invadir as células ou que já está sem isso produzindo dano e aumenta a temperatura para tentar combater isto. Então, ou seja, é uma elevação regulada que vai obedecer ao que seria comandos de uma parte do sistema nervioso, que seria o hipotálamo, por em cima de valores normais, porque a temperatura corporal é completamente normal entre os seres humanos. Tem uma variável de um ramo que vamos mostrar agora. E que vai ser justamente secundária a um reajuste do centro termorregulador. Ou seja, temos um checkpoint, por assim dizer, de temperatura, e que pode ser elevado justamente para combater causas externas, ou até mesmo internas. Então, justamente, o fenômeno regular, que representa uma resposta adaptativa do organismo frente a um dano. Também vai ter seus conceitos associados, o que seria hiperpirexia, que vai ser agora uma redução extrema da temperatura, geralmente maior a 41 graus, que seria justamente uma situação mais grave nos pacientes febris mais resistentes justamente às enfermidades, e hasta mesmo aos fêmeas. Temos também agora que seria a hipertermia. A hipertermia já é um pouco mais curioso, porque agora, ser um aumento de temperatura sem a atuação do hipotálamo. Não temos algo impedindo a saída do calor do organismo, ou com um aumento muito importante, onde isso não está passando por ordens do que seria o hipotálamo. Então, ou seja, o que seria um aumento de temperatura não regular. Pensem desta maneira. Então, temos várias regiões, que seria um golpe de calor, que é muito típico dos ambientes que são muito calientes e úmidos. Pensem que estão na floresta amazônica, basicamente, e não vão entender isso bem. Chega a um ponto onde a temperatura aumenta tanto por la produção, sudoração do cuerpo, mas pela umidade do ambiente, que impede justamente que a temperatura corporal vá hacia o exterior e acaba ocorrendo o contrário. O exterior está muito mais caliente e acaba levando a temperatura hacia o nosso corpo. Anestésia, por isso é muito uma complicação do operatório, do pós-operatório da indução dos anestésicos pode promover na hipertermia maligna, exercícios extremamente extenuantes, como uma maratona de 20 quilômetros por si, algumas causas hormonais, como as crises da tireoide e também justamente um tumor chamado de feocromocitoma, que é basicamente um tumor que vai se comportar liberando muitas catecolaminas, a adrenalina e noradrenalina. Na corrente sanguínea, se aumenta muito a taxa metabólica basal e vai justamente responder ao aumento de calor. E também algumas drogas podem levar a isso. Se não me equivoco, na cocaína. E hipotermia, que já seria caso do contrário, que seria agora um descenso da temperatura, por debaixo de 35 graus. Tem muitas posições mais prolongadas do frio. E também vai ter a sua fisiologia de controle. Então, primeiro temos os mecanismos de produção e perda de calor. Produção, metabolismo basal. Todos nós outros temos como conceito de anabolismo e catabolismo, principalmente nos processos catabólicos, no meio da quebra de uma substância que vai liberar um pouco desse calor, justamente desde as células até a sangue e justamente hacia o exterior. Isto mantém a nossa temperatura corporal normal, mas, pero, se esse catabolismo aumenta, ou seja, os processos anabólicos aumentam na velocidade, ou pode levar a um aumento justamente dessa liberação. E o ponto mais importante será a atividade muscular. Esta sim que é uma das mais importantes para manter nuestra temperatura corporal normal. Porque a atividade de tensão, de contração e extensão dos músculos, até mesmo o repouso dos músculos tem esse processo ocorrendo, libera parte dessa energia em calor, que é justamente pela quebra do ATP, principalmente. E também pela atividade das mitocôndrias.
E da termogênese, que também seria um processo involucrado pelo tecido adiposo. Depois teremos também agora as maneiras de perder calor. Seria primeiro a irradiação, que seria basicamente a hora dentro do que seria a franja do espectro eletromagnético, e seria justamente o infrarojo. Isso se mirou muito bem no Covid, se não miraram os termômetros que estavam se utilizando, que era um aparato parecido com um scanner, onde se apoiava justamente na frente da pessoa e se media a temperatura da piel, utilizando justamente esse mecanismo do infrarojo. A sudoração e também a condução, que seria a liberação do calor diretamente desde a piel hasta o ambiente. E acá que seria o nosso valor de temperatura normal, por assim dizer, que está regulado pelo hipotálamo anterior e mantém a temperatura de cerca de 36, por assim dizer, hasta 37,5, que seria o máximo. E claro que a temperatura também obedece o que seria o ciclo circadiano, que seria esse ciclo de variação que teremos em alguns processos, tanto catabólicos, anabólicos, de liberação de hormonas durante o dia, e a temperatura vai teniendo, né? Começa de maneira mais baixa, em 36 a la mañana, e vai aumentando hasta o fim da tarde. Aí chegamos na fisiopatologia da febre. De maneira bem direta, acho que eu prefiro ter usar esta imagem, que queda melhor, vamos ter algo chamado de pirógenos e exóxinos. Seriam basicamente substâncias que vêm de fora, junto com micro-organismos, toxinas, basicamente, que vão estimular o que seria o sistema imunitário. O sistema imunitário vai frente a isto e vai atuar pela liberação do que seriam as citocinas, que seriam proteínas, ou também, de certa forma, reatantes de fazer aquilo, que são secretados por estas células e que vão atuar, promovendo a ativação de outras células do sistema imune, vão atuar justamente trabalhando sobre certos órgãos, como o hígado, para promover uma liberação de outras proteínas para auxiliarem no combate, e também justamente atuando sobre o hipotálamo, onde vai aumentar a temperatura corporal. Mas primeiro, as citocinas chegam em algo chamado de las células endoteliárias, ou os vasos sanguíneos, que estão sobre um órgão, que é chamado de um órgão vascular chamado, que está sobre a lâmina terminal. A lâmina terminal da anatomia, basicamente, uma rama de substância branca, está por em cima ou delante do que seria o terceiro ventrículo e também por em cima do que seria o quiasma óptico. Então, vai quedar em esta parte. E pensem na cercania do que tem na lâmina terminal, é o terceiro ventrículo do hipotálamo, que está hacia ambos lados. Então, desde aí vai se liberar as prostaglandinas a partir desse endotélio, que vai diretamente até as células de la glia do hipotálamo. Aí se recuerden que as células de la glia são as que auxiliam em funcionamento das neuronas e vão liberar a AMP cíclico, que vai estimular justamente essas neuronas na hora a aumentar, que seria o checkpoint. Então, vamos pensar que hasta 37,5 é normal, aí chegamos em 37,6 em diante, hasta 38, 37,9, que seria na fibrícula. Seria um processo inicial da febre. Chegamos a 38 hacia arriba, hasta cerca de 40,9. Chegamos em uma febre. E a partir de 41 para cima, a hiperpirexia. Isso, claro, sempre dependendo de onde sacamos a temperatura. Tem certos sítios onde sacamos a temperatura em el corpo, na parte externa, que vão variar, claramente. E que vamos mostrar também agora. Então, aí vamos ter justamente a promoção das ações. Como essas neurônios vão aumentar, vão dar as ordens para aumentar a temperatura corporal. Primeiro, temos o aumento da produção de calor, muito pela atividade muscular. Essas já são as contrações mais um pouco rítmicas, de pequena amplitude, espera, que como estão agora muito aumentadas em frequência, ou seja, em número de vezes que hacen isso por minuto, por segundo, como queira, que são os escalofrios. Então, isso aumenta muito a produção de temperatura por parte dos músculos. E também por ali, ele não vai responder, de certa maneira, com a quebra de certas substâncias, e vai liberar mais calor. E de maneira mais inicial, também temos a diminuição da transpiração e vasoconstricção. Vasoconstricção prende mais, por assim dizer, a sangue nos vasos sanguíneos e impede o que seria justamente a perda de calor pela sangue. E diminuição da transpiração, porque inicialmente teremos uma pele um pouco mais seca, caliente. Aí sim, depois, posteriormente, vamos ter um processo agora de redução ou manutenção da febre, que vamos ter a vasodilatação e sudoração. E também certas condutas instintivas que se ativam tanto por parte do hipotálamo quanto na corteza pré-frontal, que seria se abrigar, na atividade reduzida, queremos um ambiente um pouco mais cálido, teremos também evitar beber e comer demais também, que seria a anorexia. Isso tudo é resultado da febre.
É como eu nome, temos certos sítios onde sacamos a temperatura. São sempre sítios externos, obviamente. O mais típico de todos seria oral e axilar, onde justamente vão variar um pouco a temperatura. Por quê? Porque dá tanto a parte oral, que seria a cavidade oral, e a retal, que seria basicamente o que seria a parte interna, a casa entrando, que seria a parte mais abdominopélvica, são sítios um pouco mais cerrados. Então, conservam um pouco mais a temperatura e vão ter valores um pouco maiores. O mais confiável de todos é basicamente o que seria a temperatura retal. Ela vai de 36 a 38 graus. É normal nesta região tener cerca de 38,1 graus. Passado isto, o número da fiebre. Da oral, acima de 35, 37,5 temos a febrícula, e acima de 38, o que seria justamente a fiebre. La axilar é um pouco menor os valores, porque é uma área totalmente superficial e que está em contato, basicamente, com o meio externo. Então, é naturalmente que seja um pouco mais baixa. E a timpânica é uma que se utiliza, que se utiliza um pouco mais a hora, mais em serviços de emergência, quando se quer sacar rapidamente a temperatura e não necessitar esperar cerca de 1 minuto, a que o termômetro justamente consiga dar um valor mais exato. Esta é um pouco mais direta, por isso dizer. Então, a medição da febre vai obedecer a certos princípios. Primeiro, o paciente que sempre tem que estar relajado, imóvel, e vamos ter que justamente promover uma técnica certa de utilização do termômetro, obedecendo cada sítio, como por exemplo, o que seria timpânico, el oral, e a boca começa bem encerrada, el retal, que acá se utiliza muito mais nos rins, que é um sítio mais confiável, e a axilar também. Com o braço bem adoçado do corpo e se espera cerca de 1 minuto. Aí vamos agora para as causas da febre. A febre tem inúmeras causas, chicos. Então, assim, não se querem tanto nas causas, mas organizem em grupos, como, por exemplo, a febre de causa infecciosa. Aí temos vários agentes infecciosos, como os bacterianos, que são os mais comuns, virais, parasitas e fúngicos. Febres de causa inflamatória, já tem muito bom agora responder a certas enfermidades, umas que estão destacadas acá. A febre de origem neoplásica, quando chega em algo chamado de síndrome de impregnação, nós temos algo como a febre, a anorexia, a anemia, a dinamia, a astenia. E basicamente, a astenia e dinamia se referem muito a cansaço, debilidade muscular. A anorexia, quando o paciente refere a uma diminuição do consumo. E a anemia, também que seria justamente a diminuição da hemoglobina na sangue. E a febre. Tudo isso se chama de síndrome de impregnação. E aí é onde vemos justamente as neoplasias cursarem com febre. Mas comuns como, por exemplo, linfomas e leucemias, por exemplo, que são os cânceres mais relacionados ao que seria o sistema imunitário e sanguíneo. Febre de origem medicamentosa obedece muito ao que seria um mecanismo de hipersensibilidade, uma resposta exagerada do sistema imune frente a esta substância, mas comuns em os antibióticos. A febre por necrose e destruição, quando temos terríveis justamente que estão muito infartados e liberam muitas substâncias internas das células hacia a corrente sanguínea, e justamente se comportam como pirógenos exógenos. E febre de origem central, lesão dos centros nerviosos, principalmente em nível de hipotálamo. Agora vamos para como a febre se comporta ao longo do tempo. Isso seriam os padrões febris, um ponto importante da classe. Porque certas enfermidades vão se comportar desta maneira. Então, temos muitas enfermidades, como por exemplo a gripe, um resfriado, que basicamente cursam um pouco de febrícula, febre, mas seguem dentro de um dia, basicamente. Já outras, como por exemplo o linfoma, seguem mais adiante. E temos 6 padrões principais de febre. Perdão. E vamos para a caminho. Primeiro, a febre contínua. Para começar em nome, é aquela que segue ao longo do tempo e não varia muito. Varia, por exemplo, em oscilações menores de 1 grau, mas que o paciente está sempre com febre, não retorna a valores normais. E são basicamente a febre tifoide, uma pneumonia por pneumococo típica e a erisipela, que seria uma infecção do tecido subcutâneo da piara. Perdão. Aí vamos para a febre intermitente, que está em nome. Como seriam períodos febriles alternados com períodos de perdão, períodos afebriles. A temperatura vuelve a valores normais dentro do mesmo dia, como por exemplo a sepsis e a malária. Aí vamos para a febre remitente, já seriam oscilações maiores a 1 grau. O paciente pode, se de certa forma, voltar a cerca de los valores normais, no valores normais, cerca deles,
mas varia em cerca de mais de 1 grado. Vamos, por exemplo, o paciente está com 38 de temperatura, que seria a febre bem surrando o padrão, e ascender hasta 41 e volver justamente assim, mas nunca dentro de los valores normais. Isso é muito comum nas infecções bacterianas de maneira geral. Aí vamos para a febre recorrente, que aí já separa períodos febris em dias. Ojo que não é uma intermitente. A intermitente varia dentro do mesmo dia. Recorrente é em dias. São ciclos que se repetem. Como, por exemplo, a brucela, da febre de Pell-Epstein e também a borreliose, que responde à infecção por uma Borrelia burgdorferi, se não me equivoco, é assim que se chama. Aí tem uma espécie especial de febre recorrente, que é a febre ondulante, que seria uma febre que vai ascendendo dentro de maneiras dias, ou seja, cá, como está em exemplo, teremos uma temperatura que aumenta desde o primeiro dia a 38, se prolonga em alguns dias, e passado cerca de, por exemplo, uma semana ou 6 dias, descende hasta o que seriam os valores normais. Teremos certos períodos afebriles, como está acá, por exemplo, neste rângulo de alimento, e depois para o paciente volver novamente a ter justamente o que seria períodos febriles alternados. Então, ou seja, teremos um ascenso progressivo com um descenso também gradual, em olas, ou também dromedário, podem chamar assim. Isso é típico também da brucelose. E também tem um padrão de uma enfermidade chamada de febre intermediterrânea, que é muito típico de los pueblos que vivem nesse lugar, como, por exemplo, os ibéricos, espanhóis, portugueses, os árabes, judíos que também tiveram uma presença justamente nestas áreas da Europa e que podem apresentar esta enfermidade. E ao largo justamente de todo o que seria a costa do Mediterrâneo, por algumas características hereditárias, por lo que os pacientes podem padecer dessa enfermidade. E, por último, seria a febre irregular e séptica, que tem picos de temperatura completamente impredecíveis, sem nenhum padrão típico, e muito típico justamente também de infecções bacterianas, como, por exemplo, sepsis por origens bacterianas, abscessos e endocardites. Aí vamos agora para o que seria a semilorrencia, evaluação da febre. Seria casi a inicia da febre. Acá vamos ter o que seria um início, o que seria um antecedente. Ou seja, da mesma maneira como perguntaríamos de dor. Chegamos ao paciente, onde começou a sentir a febre? Quando começou a sentir este calor. Então, temos que definir um novo agudo, crônico, recorrente, ou seja, vários episódios, e tentar estabelecer justamente esse início. E também perguntar ao paciente se fez uma medição da febre. Porque uma coisa é quando o paciente chega para nós outros dizendo que está com febre. Temos que interrogar se o paciente isso usou de um termômetro e mediu a febre. Porque se o paciente não mediu a febre, sepa muito bem isso, chamamos de sensação febril. Hasta o momento onde colocamos o termômetro e sacamos a temperatura normal, aí sim chamamos de febre. A sensação febril é um síntoma, aí a febre é um signo, que temos o valor da temperatura para comprovar isto. Você foi muito bem essa diferença, sensação febril e febre. A intensidade, que seria a temperatura, por SBC, como sacou, e quantas vezes o paciente sacou isso para, por exemplo, a evolução disso. Por exemplo, doutor, eu já estou há 3 dias com 38 graus, porque me vi isso em casa, hein? Teremos que ter essa informação também. A duração, já quanto tempo hasta chegar à guarda está com isso. E o modo de evolução, que aí já seriam os padrões febris, mas é mais típico da investigação dentro do hospital. E ao término, como a febre cessou? Se o paciente se recuperou, justamente, se quedou ainda com alguns sintomas que temos que investigar. E também perguntamos acerca também de signos e sintomas também associados. E agora a classificação. A classificação já é basicamente uma classificação mais assim patológica, por assim dizer, onde medimos que seria uma febre menos de 15 dias, uma prolongada, mais de 15 dias, e que obedecem todas as causas que temos. Mas acá seria basicamente também causas infecciosas, ou também mais autoimunes. Agora, uma febre que eu quero se fique muito bem é a febre do desconhecido, como já está em el mundo. É quando basicamente temos um paciente que cursa com febre, é mais resistente aos tratamentos, e todavia não sabemos a causa ou a noxa de que está causando esta febre no paciente. Então, se definiu alguns critérios para isto.
é quando os pacientes têm uma temperatura igual ou maior a 38,3 de temperatura, em várias medições, ou assim, vários dias de medição. Esta é uma febre que tem de durar mais de 3 semanas de duração e que não tem diagnóstico, traz uma avaliação adequada. Aí temos que justamente voltar ao exame físico, voltar aos exames laboratoriais e reinvestigar o paciente. É todo um manejo mais especial. Esta, por sua vez, também tem sua classificação, que seria a clássica, nosocomial, associada à neutropenia e associada ao VIH. A primeira clássica é justamente esta acá, está obedecendo a esses critérios. A nosocomial tem uma diferença que quando o paciente chega sem um foco de febre, prévio à sua internação no hospital. Aí começa a cursar com isso, o paciente foi internado por outro motivo, não estava com a febre quando ingressou e agora apresenta a febre. E não conseguimos achar justamente a causa. E, ademais disso, vai ter que cumprir justamente com 2 ou 3 dias de cultivos, cultivos ou urocultivos, para investigar as causas infecciosas. Então, quando teremos isto, a temperatura, que se repete em todas as partes da classificação, e não ter o diagnóstico. Agregamos na nosocomial justamente nos dias que o paciente quer internado com um foco febril sem uma causa prévia e justamente nos 3 dias onde não teremos culturas negativas. E também depois temos o que seria associado à neutropenia e associado ao VIH. Ambas também vão se comportar de maneira bem parecida, justamente nos critérios. Também vão responder à temperatura e não ter um diagnóstico traz avaliação. Se agregamos a associada à neutropenia, um paciente que já é neutropênico ou que está em risco de neutropenia ou aderenovocitoses, quando teremos um valor por debaixo de 500 mililitros cúbicos. Por debaixo disto, dizemos que o paciente está neutropênico. Então, justamente, de onde esse paciente já ingressou com isto, ou temos um certo risco, associado à temperatura e associado a não ter nenhum diagnóstico, e culturas negativas em pelo menos 3 dias, teremos justamente uma febre de origem desconhecida associada à neutropenia. Quando for associada ao VIH, em vez de um paciente neutropênico, teremos que olhar a contagem de células chamadas linfocitos TCD4, principalmente com esses pacientes que estão cerca de 200 a 160 células por milímetro cúbico, e também associada ao que seriam os cultivos negativos. Aí teremos uma febre de origem desconhecida associada ao VIH. Então, temos as principais causas desta febre, que são basicamente as infecções de neoplasias. Aí acá tem justamente lá, vocês podem sacar print, pausar agora o vídeo para poder ver melhor. Assim, tem várias causas, então não vamos nos meter tanto ao que seria descrever cada uma. Aí vamos um pouco mais para o manejo. Ele exame físico completo, hacemos em seus pacientes, e também vamos, quando não estamos conseguindo encontrar na causa do exame físico, vamos para os exames complementares. A radiografia, tudo que podemos pedir, solicitar para estudar o paciente. Aí a carta resume muito bem, nós temos termograma completo, forma de leucocitos, recurso de plaquetas, marcadores de inflamação, como que seria a eritrosedimentação, o que seria também o estudo de PCR, VSH, que são outros marcadores inflamatórios, os reatantes de fase aguda. Então, tudo que pedimos para o paciente, as culturas, tudo isso pedimos, como está cá também. Então, isso seria basicamente o vídeo de hoje. Aí vamos depois, no próximo vídeo, falar mais sobre os edemas. Aí, además da explicação semiológica, fisiopatológica, vamos para algumas informações clínicas de tratamento, classificação e também mostrar uma história clínica do edema para que vocês tenham essa noção de como ser. E até o próximo vídeo.